Olá, pessoal, boa noite, prezados amigos, familiares, que a paz de Jesus nos envolva nesse nosso encontro da noite de hoje. Agradeço a Unenlar, União Espírita Nosso Lar aqui de Jaboticabal, a oportunidade de realizar mais essa tarefa e de estar com vocês hoje. Bem, relações familiares na abordagem espírita, né? Falar de família é uma coisa muito complicada, porque a família envolve uma porção de aspectos, às vezes uma porção de problemas. Então, a literatura sobre família é muito vasta, tanto na área acadêmica quanto no meio espírita, né? Mas vamos tentar fazer alguma abordagem para que nós possamos situar a nossa família, o nosso papel dentro da família, não é? Então, vamos lá. Eu selecionei os seguintes tópicos para nós tratarmos da noite de hoje. Olha, vamos falar no conceito etimológico, no conceito cultural, vamos falar a família através dos tempos. A gente sabe que a família de hoje está muito diferente da família de 2 gerações atrás, né? Os laços de família na visão espírita, afinal, por que nós estamos juntos? Será que todos nós que estamos na família já combinamos esse relacionamento interiormente? Vamos falar das semelhanças físicas e morais, segundo o Livro dos Espíritos e o Evangelho de Kardec. O lar como câmara de recuperação, problemas sociais e desagregação da família, que são 2 binômios que estão muito associados pelos antropólogos, pelos sociólogos. Vamos falar dos polos frágeis da família, né? Que são, de um lado, crianças e jovens, e de outro, os idosos. Vamos ver que investimento nós podemos fazer na família. Vamos ver a lei de sociedade, que está na 3ª parte do Livro dos Espíritos. E vamos ver, finalmente, o serão familiar, a importância do Evangelho no lar, reunindo a família nos princípios morais de Jesus. E vamos falar, finalmente, da família espírita, o valor do exemplo, e depois nós vamos para o encerramento, né? Então, vamos lá. Etimologicamente, na sua raiz latina, a palavra família vem de famulus, que quer dizer servidor, escravo. Portanto, nesse sentido etimológico, segundo essa raiz latina, a família é considerada o conjunto de servidores à criadagem, não é? Então, quem assistiu esse seriado Downton Abbey, que foi ambientado lá no condado de Yorkshire, Inglaterra, em 1927, está vendo na parte de cima da figura a família, uma família nobre, e na parte de baixo a criadagem, né? Vocês podem perceber que tem mais criados do que pessoas da família, porque essas famílias muito grandes, especialmente nobres, têm uma infinidade de criados, né? Então, a gente acabou se admitindo culturalmente que a família, não só do ponto de vista etimológico, era o conjunto da criadagem, que ficava dentro de casa, servindo as pessoas, mas também todas as pessoas que estavam lá dentro de casa, né? Então, o conceito atual que se tem da família é o seguinte: num foco mais restrito, mais fechado, a família contempla o quê? Casal e filhos. É a chamada família nuclear, né? Num foco mais amplo, então, a família envolve outros parentes e agregados. Então, envolve sogro, sogra, primo, prima, genro, enfim, né? E outros agregados. Até a gente pode lembrar, eu lembrei hoje, quando estava preparando esse tema, que um amigo nosso italiano, ele diz, olha, família é tudo que está dentro de casa quando eu fecho a porta. Quem está dentro é família, né? Então, é assim, aquele mundo de gente que circula lá. Sejam pessoas consanguíneas, sejam agregados, ou até servidores com os quais nós acabamos estabelecendo uma relação afetiva. Bom, a família através dos tempos, né? Eu estou mostrando para vocês uma figura da família do meu avô paterno, Caetano de Santos, Filomena, com seus 8 filhos, né? Alguns já casados, 2 aí da ponta já casados. Essa foto é de 1919. Então, a família do meu avô tinha 8 filhos, a família da minha mãe também tinha 8 filhos, né? Nesse tempo, início do século XX, homens e mulheres tinham papéis bem distintos. A mulher ficava em casa, cuidando da família, e o marido era o provedor. Ele fazia a sua atividade, desculpa, geralmente fora de casa,
enfim, eram papéis bem distintos, bem diferentes, né? Mas a partir daí, da família do meu avô, passando pela minha geração e agora a geração das minhas filhas e dos meus netos, houve uma radical mudança de características da família, né? Muitas mudanças. O que aconteceu? As famílias se tornaram menores, muito menores. As mulheres foram absorvidas no mercado de trabalho. Essa é uma das principais razões, não é a única, mas uma das principais razões que fizeram com que as famílias se tornassem menores, né? As mulheres absorvidas no mercado de trabalho. E mais do que isso ainda, as mulheres sendo absorvidas pelo mercado de trabalho, elas acabaram se sentindo motivadas pela realização pessoal de ter uma atividade que era reconhecida e de ter um ganho financeiro também, né, no seu exercício profissional. Por quê? Ficar em casa fazendo serviço doméstico, isso assim é uma coisa que não se, até hoje não se considera assim, ficou em casa fazendo as coisas, não tem o mesmo valor, não tem a mesma expectativa da pessoa que se realiza numa atividade profissional fora de casa, né? Eu coloquei aqui, minha esposa nunca trabalhou, para lembrar de contar para vocês, um dia lá na minha casa em São Paulo, tinha uma pessoa que veio fazer algum serviço lá, não me lembro se era um marceneiro ou um pintor, e aí na conversa tal, ele soltou essa, minha esposa nunca trabalhou, e eu sei que eles têm vários filhos. Eu disse, mas como o senhor diz uma coisa dessa? Imagina o trabalho que essa esposa teve e tem dentro de casa, tomando conta da família, cozinhando, lavando, passando, orientando os filhos. Ele falou, mas é trabalho lá dentro de casa, né? Porque assim, sair fora para trabalhar, ela nunca trabalhou. Então, a mulher que sai de casa e acaba se realizando numa atividade profissional, ela tem um retorno, né, de apreciação pela sociedade, mesmo pela própria família, que é diferente das pessoas que ficam em silêncio e no anonimato trabalhando dentro das suas próprias casas. Não que não tenha valor, tem muito valor, não é? Mas esse trabalho, ele não tem uma repercussão social de valorização como tem um outro tipo de atividade fora do lar. Então, além das mulheres serem absorvidas no mercado de trabalho por uma necessidade, né, ainda a mulher se sente realizada pessoalmente e ainda tem o ganho financeiro, né? Mas o que aconteceu quando as famílias se tornaram menores? Tem menos gente ou ninguém dentro de casa para cuidar de pessoas dependentes, crianças e idosos, né? E mais uma coisa ainda, o cuidar e o educar foram terceirizados, o que é uma coisa muito ruim, muito difícil, porque tanto cuidar, esse cuidado que se tem com esse halo afetivo da mãe quando cuida da criança, da avó, do pai, enfim, quando um familiar cuida da criança, o halo afetivo, ele tem uma importância muito grande do que ser entregue a criança aos cuidados de uma pessoa que não tem vínculo afetivo nenhum com ela, né? E o educar também foi terceirizado, porque passou a se deixar a escola educar. Não é papel da escola educar, a escola tem o papel de instruir. Muito embora haja, sim, um comportamento ético, recomendações éticas, mas o papel de educar no sentido de valores morais, de caráter, de conduta, é papel da família, né? Quando a gente fala que não sobrou ninguém, ou muito pouca gente dentro de casa para cuidar dos dependentes, eu me lembro, quando eu era criança, eu tinha 5 anos, nasceu a minha irmã, Regina, que agora mora em Uberlândia. Então, a minha mãe era professora de fazenda, minha mãe lecionou na roça, nas fazendas, durante mais de 20 anos. E a minha mãe ficou naquele período de licença maternal, mas quando ela foi voltar para a fazenda para lecionar, a minha irmã não aceitou mamadeira. Vocês imaginem o sufoco que foi naquela época. Então, o meu pai contratou o único carro de aluguel da nossa cidade, não chamava nem táxi, era carro de aluguel. Então, toda tarde, a avó da minha prima, que morava ao lado, era uma senhora portuguesa, a gente chamava de vó Cândida. A vó Cândida pegava a minha irmã, entrava no carro e levava a minha irmã todo santo dia para estar na fazenda às 2 horas para minha mãe amamentar, né? Eu ia junto. Eu me lembro até hoje desses passeios, né?
lá com a minha avó. Tanto que a avó Cândida, ela dizia assim depois, eu gosto de todos, mas esta é a minha preferida, pelo elo afetivo que ela acabou criando com a minha irmã, né? Que durante um bom tempo, ela é que levava a minha irmã para mamar lá na fazenda, no intervalo das aulas da minha mãe, né? E hoje essa coisa de uma pessoa disponível em casa para cuidar de um idoso, para cuidar de uma criança, mesmo acabou sendo um problema que surgiu pelo fato das pessoas terem formado uma família muito menor. Bom, naquela época, então, homem e mulher tinham papéis bem diferentes e bem definidos, né? Eu me lembro muito disso, né? Eu estou na faixa dos 80 anos, então falar da família nesse foco mais amplo, família numerosa, é comigo mesmo. Então, vamos lá. O homem era assim, tinha que fazer o papel de machão, né? De poderoso, mesmo que ele não tivesse essa personalidade. Então a gente ouvia, homem não chora. Os meninos, quando caíam, homem não chora, não é? Homem sabe tudo, ele que tem autoridade. A gente ouvia, a minha mãe não, mas a gente ouvia às vezes as mães dizerem, quando ralhava com uma criança, você vai ver a hora que o seu pai chegar em casa. Porque ela transferia a autoridade que ela poderia ter para o pai, não é? Você vai ver a hora que o papai chegar em casa, você vai ver. As decisões da família, dentro da família e fora da família, em nome da família, era o homem que tomava, e as responsabilidades também, né? A mulher, por outro lado, era considerada o sexo frágil, né? Então era bonito, assim, a mulher mostrar a emotividade, ela ter o choro, assim, sempre aflorado, né? Um comportamento, assim, mais de infantilidade e omissão social, porque as decisões e responsabilidades eram todas do marido, escravo do lar, né? Então, aquela figura da mulher dentro de casa, cuidando de tudo, então, era valorizada assim, a escrava do lar, né? Era uma brincadeirinha, mas era bem isso que acontecia. E dependência. Essa questão da dependência, pessoal, foi tão forte que ela teve resíduos. Vou contar outro caso para vocês. Isso foi em 1973. Eu me lembro bem porque eu estava grávida da minha filha caçula, da Laura. Eu fui a uma loja lá em São Paulo, eu fui a uma loja de móveis comprar umas peças, camas para as crianças e também uma cama de casal que a gente ia trocar nossa cama. Bem, então eles me pediram os documentos, me pediram, como é que se chama isso? Certificação de que eu tinha um ganho, eu era professora na USP, aí levei o olerite, juntei tudo lá e deixei. Bom, aí depois de uns dias eu liguei para saber quando eles iam entregar. Então o senhor que me atendeu disse assim, mas está faltando a assinatura do seu marido. Eu disse, mas como assim? O senhor não me pediu os meus documentos, não pediu o meu olerite, está tudo aí? Por que meu marido tem que assinar? Porque ele é seu marido. Eu falei, vamos imaginar o contrário. Se ele tivesse feito a compra, eu precisaria assinar a compra dele, porque nós temos o mesmo emprego e o nosso olerite tem o mesmo valor. Ele ficou tão encabulado que eu disse, olha, vamos fazer uma coisa. Se o senhor insistir nessa postura, o senhor pode cancelar a minha compra. Eu vou comprar numa outra loja que não tenha uma mentalidade tão retrógrada como a de vocês. Não, então veja bem, no fim, a gente conversou amigavelmente e ele me entregou os móveis, né? Mas houve esse resíduo dessa situação de dependência da mulher, especialmente da mulher casada. Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 817. Lá Kardec pergunta, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Imagina isso em meados do século XIX, né? Kardec já estava preocupado com esse problema. A resposta, Deus não deu a ambos a inteligência de discernir entre o bem e o mal e a faculdade de progredir? Outra questão, 822A. Pergunta, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? A gente sempre se surpreende com isso. Kardec faz a mesma pergunta 2 ou 3 vezes, né? É a mesma pergunta da resposta do item anterior. Então, resposta, de direitos sim, de funções não.
a emancipação da mulher segue o processo da civilização. Eu destaquei em outra cor essa resposta que eu achei fantástica. Olha, então, entre o homem e a mulher, existe igualdade de direitos, mas não de funções. Esses dias eu assisti um filme, pessoal, que se chama O Estagiário. É com o Robert De Niro. Ele é um senhor de 70 anos, a esposa dele faleceu, ele tinha um emprego, ele era um alto funcionário de uma empresa, e depois, aposentado, ele vai ficando muito solitário, ele vai ficando sem saber o que fazer, então ele procura alguma coisa. Até que um dia ele vê um anúncio de que uma empresa estava oferecendo estagiário, uma vaga para estagiário sênior, né? Porque eles precisavam fazer alguma coisa relacionada à comunidade. Então, foi uma estratégia. Ele acabou indo lá, fez a entrevista e foi aceito. A dona da empresa e a empresária era uma moça de uns 30 anos, muito produtiva, proativa e tudo. O que aconteceu? A empresa dela, em poucos meses, foi se desenvolvendo tanto que o marido, que tinha uma profissão também de bom status, ele acabou tendo que deixar, foi a opção deles, deixar o emprego dele e ficou dentro de casa, não é? Então ele cuidava da filha, ele levava a filha para a escola, se sentava lá junto com as outras mães. Então o filme todo se desenvolve nessa temática, dessa relação conjugal entre a mulher, que é empresária de sucesso, e o marido que foi para casa, fazer o papel que para nós, na nossa visão de modo geral, é invertido, né? Porque a mulher ficar em casa tudo bem, o marido ser um empresário de sucesso, mas os papéis se inverteram. Então, a situação dela ficou muito bem resolvida, porque quando eu vejo essa resposta, igualdade de direitos sim, mas de funções não, eu me lembro, na filosofia oriental, tem aquelas duas vertentes, né, no taoísmo, o yin, que é o elemento feminino, e o yang, que é o elemento masculino. Então, é assim, o yin, geralmente, ele tem maior proporção nas mulheres, e o yang nos homens. Mas isso não impede que haja mulheres que têm esse yang mais desenvolvido, como é o caso dessa empresária, e haja homens que tenham uma grande evidência do elemento feminino. Não é? Então, se o marido dessa empresária tivesse esse elemento feminino altamente desenvolvido, ele ia se ajustar perfeitamente nessa função de ficar em casa com a criança e cuidar das coisas. Mas não foi bem o caso, né? Mas então, é para a gente ver bem como hoje a gente tem dificuldade ainda em aceitar essa situação que no resíduo que nós temos de famílias anteriores, o papel era invertido, né? A mulher ficava dentro de casa e o homem é que se realizava em atividade profissional. Os primeiros grandes passos para a mulher na sociedade do mundo inteiro conseguir se libertar, conseguir ter uma profissão, enfim, se realizar de alguma maneira, é uma curiosidade que eu trago para vocês, né? Isso eu vou tratar de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais ampla, numa palestra sobre o papel da mulher na família e na sociedade. Então, vejam bem, olha, essa senhora que eu estou mostrando para vocês, a figura, Olympe de Gouges, pseudônimo Marie Gouges, dramaturga, ativista política, feminista, abolicionista francesa. Olha, ela viveu lá no meio do século XVIII, né? Os seus escritos feministas tiveram enorme repercussão. Um deles foi esse, olha, Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã. Ela fez isso em contraponto à Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que emergiu da Revolução Francesa. Bom, ela foi tão atrevida na leitura dos homens daquela época que aconteceu o que com a Olympe de Gouges? Ela foi simplesmente guilhotinada. Né? Imagina ela dar esse grande passo, esse atrevimento de poder querer que a mulher tivesse os seus direitos, inclusive de cidadania. Né? No Brasil também é uma curiosidade que eu trago para vocês. Olha, em 1916, o Código Civil brasileiro ele tinha preceitos que consideravam a mulher relativamente incapaz em função do matrimônio. Então, o que aconteceu comigo em 1973, do gerente da loja pedir que meu marido assinasse a minha compra, é resíduo disso aí, não é? Então, são resíduos.
Então, no trabalho, ela, se fosse trabalhar fora de casa nessa época, pelo Código Civil de 1916, ela tinha que ter consentimento do marido. Em 1932, no Brasil, foi a primeira vez que nós, mulheres, votamos. Em 1934, pela Constituição, ela já foi incluída nos direitos trabalhistas. Olha que grande passo, né? Em 1962, já surgiu o Estatuto da Mulher Casada, Lei 4.121, e ela foi equiparada como eventual chefe de família, porque anteriormente era só o marido que era chefe de família, né? Então, em determinadas situações, ela pode ser considerada, sim, o chefe da família. Cai a figura de cabeça do casal como sendo eminentemente masculina. Em 1937 surge o divórcio, Lei 6.515. Então, são várias coisas que vão acontecendo, né? Bom, vamos voltar ao Livro dos Espíritos, capítulo 6. Olha o que está escrito lá. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, quando encarnado, né? Como cada posição social oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Então, a cada encarnação, encarnando como homem ou como mulher, tanto o próprio vivência da condição sexual e também das condições sociais acabam oferecendo à criatura e ao espírito encarnante novas ocasiões para adquirir experiências, né? Bom, vamos a outro tópico, né? A doutrina espírita explica muito bem isso. Por que nós estamos juntos? Por que numa família nós temos esse pai, essa mãe, esse irmão, esse marido, não é? Então vamos ver o que a doutrina fala para a gente. Então está escrito assim, olha, família. Desde que nós vimos as famílias mais antigas até as modernas, muitas mudanças sociais aconteceram, mas não espirituais. As razões pelas quais estamos juntos continuam exatamente as mesmas. Então, as razões por que uma família muito numerosa, lá do século passado, estavam juntos, as pessoas, continuam as mesmas da família moderna de hoje. Muitas mudanças sociais, mas não mudanças espirituais. As razões são sempre as mesmas. Então vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, no capítulo 4, item 18. Kardec trata dos laços de família. Quando nós perguntamos por que estamos juntos, a gente pode pensar, será que foi o acaso, afinidade, resgate? Acaso não, porque a gente sabe que o acaso não existe, né? Mas vamos ver o que a doutrina nos traz. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Então, quando a gente encarna, certamente a gente já tem famílias espirituais unidas, por quê? Por afeição, simpatia, semelhança de inclinações. Pode ser que isso aconteça também no plano material. Muitas vezes, eles chegam juntos na encarnação. Então, esses grupos afetivos que estão no plano espiritual, muitas vezes seguem juntos no processo encarnatório, reunindo-se numa mesma família ou círculo e trabalham juntos para progresso comum. Olha que beleza, né? Se fosse sempre assim, não é? Uma família harmoniosa, ou um círculo de amigos, ou um círculo de relacionamento profissional, enfim, que houvesse sempre afinidade, que houvesse simpatia, semelhança de inclinações, para que todos trabalhassem juntos para o progresso. Então, a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Então, mesmo na família, a gente sabe, né, que tem pessoas com quem a gente afiniza mais, tem pessoas, às vezes, com quem a gente tem mais dificuldade. Então, isso não nasceu agora. Isso já vem dos nossos grupos lá no plano espiritual, né? É uma consequência. No Livro dos Espíritos de Kardec, capítulo 8, ele fala das semelhanças físicas e morais dos indivíduos de uma família. Então vamos ver o que tem lá. No item 207 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhanças físicas, mas transmitem também semelhança moral?
Resposta: não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Então, às vezes até gêmeos que vêm numa gestação gemelar ou trigêmeos, às vezes são espíritos bem diferentes. Podem ser espíritos afinizados ou não necessariamente, né? Podem ser espíritos bem diferentes. Na pergunta seguinte, 207A, Kardec pergunta: de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos? Olha, semelhanças morais. Olha a resposta. São espíritos simpáticos, atraídos pelas afinidades de suas inclinações. Então é aquela questão que estava lá no Evangelho, né? Então já são espíritos que no plano espiritual já se reuniam em grupos ou famílias, vamos dizer assim, que já tinham afinidade e já tinham afinidades também das suas inclinações, né? Ainda no livro dos Espíritos Kardec, nesse mesmo capítulo 8, continuam as perguntas. A primeira eu vou falar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, né? Os laços de família. Deus permite encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros, né? A gente sabe que nem toda família só tem pessoas simpáticas entre si, tem pessoas difíceis também. E no livro dos Espíritos, no capítulo 8, está escrito no item 209. Kardec pergunta: mas por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Têm filhos difíceis? Resposta: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam para uma senda melhor. Olha que coisa boa, porque esse espírito, que era um espírito, portanto, comprometido, às vezes com comportamentos inadequados, ele já tem essa proposta de vir melhorar no processo encarnatório. Então, ele pede, quando vão combinar o seu processo encarnatório, que ele tenha pais bons, né? Que orientem com bons conselhos. E eu me lembrei de dois casos, pessoal. Olha, no livro Libertação, de André Luiz, então, quem já leu esse livro vai lembrar, Matilde, que é um espírito luminoso, ela faz uma força-tarefa com o Gúbio, que também é o mentor de André Luiz nesse trabalho. Por quê? Matilde tinha sido mãe de Gregório, que é o chefe de uma grande falange de espíritos obsessores, que está obsediando um antigo relacionamento amoroso seu, que é a Margarida. E a Matilde chama a colaboração de Gúbio, porque Gúbio tinha sido pai de Margarida. Então, é por isso eu sempre digo, olha, existe a figura de ex-marido, ex-mulher, ex-sogro, ex-cunhado, mas figura de ex-filho não tem, porque passam-se as encarnações e a afeição que se tem por um filho, ela permanece, né? A afeição de Matilde por Gregório é uma coisa assim emocionante. Então, o que a Matilde faz depois do Gregório se redimir? Dela conseguir a remissão do Gregório e também da Margarida. Ela se dispõe a reencarnar, ela já é um espírito luminoso, ela se dispõe a reencarnar para acolher como filho Gregório, como filha Margarida, né? Então, esse espírito do slide anterior, que é o espírito mau, que está num lar virtuoso, às vezes é uma condição dessa, né, em que o espírito luminoso do pai e de uma mãe se põe missionariamente no processo encarnatório para receber esses espíritos que, na maior parte das vezes, foram seus filhos, né? Outro caso está em nosso lar, né? Quem leu o livro, quem assistiu o filme, vocês vão se lembrar que a mãe de André Luiz teve um determinado momento em que vem esse relato de que ela teve um casamento difícil, o marido dela tinha casos extraconjugais, inclusive envolvendo duas moças, que eram pessoas também muito difíceis. O que ela faz? Também já é um espírito luminoso, ela se dispõe a reencarnar e receber missionariamente o esposo e essas duas moças que ele desencaminhou para poder aconselhá-los no caminho do bem, né? Olha que coisa bonita esses espíritos missionários. Vamos agora a outro item, o lar como câmara de recuperação e de sustentação, né? Olha, é tão bom chegar em casa, né? Você abre a porta, nossa, minha casa, o meu lugar,
você vê tudo aquilo, você se identifica com aquilo, né? Então, a casa onde nós moramos, que é uma casa de tijolos ou de madeira, ou seja lá do que for, tem os seus móveis e tudo isso, isso é a parte material. O que a gente chama de lar é esse colorido afetivo que nós colocamos dentro da nossa casa, né? Então, esse lar, ou é a nossa casa com esse colorido afetivo, de amoroso, ele então sempre vai funcionar como câmara de recuperação e de sustentação. Emmanuel, numa página psicografada por Chico Xavier, se chama Em Casa, ele diz assim, olha que bonito: ontem nós atraiçoamos alguém, hoje ele aparece na nossa família como um parente difícil. Ontem nós abandonamos a esposa, hoje ela aparece como filha necessitada. Ontem exemplificamos orgulho e vaidade, hoje essa pessoa aparece, hoje nos aparece um esposo despótico, uma esposa conturbada ou um filho problema. Ontem arrastamos alguém a suicídio, hoje o parente difícil que tutelamos com lágrimas convive na nossa família. Ontem dilaceramos a alma de pais afetuosos, hoje o espinheiro está em forma do nosso lar, né? Ainda ele continua em casa nessa coisa, resumindo, fazendo um resumo de tudo que ele disse. Sejam quais sejam os obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Pessoal, quando eu falo isso, eu me lembro, eu tive o privilégio, durante muitos anos, de conviver com a doutora Marlene Nobre, não é? Que é uma das fundadoras da Associação Médico Espírita de São Paulo, fundadora da AME Brasil, da AME Internacional. Eu viajei com ela, convivi com ela em trabalhos espíritas durante muito tempo. E, às vezes, eu me hospedava no hotel junto com ela. Então, quando surgia algum probleminha na minha casa, alguma preocupação, eu brincava com ela e dizia: doutora Marlene, a senhora é assim com a turma lá em cima? Leva para eles uma proposta. A senhora fala que eu troco qualquer preocupação no meu lar por 5 palestras. Ela dava risada, ela disse: não, Ivênia, lá dentro da sua casa a responsabilidade é sua, né? Não adianta a gente fugir, porque o nosso cadinho lá, quem tem que resolver e quem tem que burilar somos nós mesmos, né? Era uma brincadeira que eu fazia com ela e ela dava muita risada. Bom, problemas sociais e crises da família. Essa professora Carmen Migueles, antropóloga lá no Rio de Janeiro, ainda esses dias eu entrei na internet e assisti alguns vídeos dela. Então ela fala assim, olha, que os problemas atuais têm como razão o esgarçamento da estrutura social pela desagregação da família. Por isso é que se diz, né, que a família é a célula máter da sociedade. Porque então é assim, é como se fosse um organismo, nosso corpo. Então tem o corpo representando a sociedade, cada célula é uma família. Se as nossas células estão doentes, o que resulta disso? Um esgarçamento da estrutura social. O corpo também se mostra doente. Então ela fala que a principal estrutura da sociedade, que é a família, ela se desagregando, ela promove, ela chama de esgarçamento da estrutura social, do que resultam os problemas sociais que nós enfrentamos hoje, né? Então, nesses problemas sociais, eu acabei me lembrando desse livro de um neurocientista Steven Rose, O Cérebro Consciente, é da década de 80, mais ou menos. Mas eu nunca me esqueci desse... década de 80 ou 90, não estou muito certa. Nunca me esqueci dessa frase dele: o homem vai à lua, mas não consegue educar seus filhos, né? Falei, meu Deus, então é assim. O doutor Bezerra também fala nas suas mensagens. Nós temos tanto avanço científico, tanto avanço tecnológico, mas o nosso avanço moral não consegue parear o nosso desenvolvimento tecnológico, né? Então vamos citar alguns deles. Olha, com esse desenvolvimento tecnológico todo, a minha filha ainda hoje lembrou disso, entrou um estranho no nosso lar, né, no ninho. TV, celular, hoje as pessoas, de modo geral, acabam ficando assim, viciadas nesses benditos aparelhinhos, né, que roubam a cena do convívio familiar. Depois, os casais, a gente percebe também uniões intempestivas, assim, por paixões fugazes, né?
Então, antigamente tinha aquela coisa do namoro, do noivado, vai se conhecendo. Então, parece que hoje está tudo muito depressa, não é? E às vezes não é a melhor maneira de estabelecer um relacionamento. Terceirização, eu já citei lá no começo, né? Educação de crianças e jovens ficou terceirizada para instituições fora do lar. Comportamento permissivo dos pais, excessiva oferta de bens materiais, vale mais o ter do que o ser, né? É uma visão bem materialista. Falta de estrutura na ordem de valores, então aqueles valores lá de fazer, de a pessoa agir corretamente, fazer sempre visando o bem, respeitar a si mesmo, respeitar os mais velhos, respeitar o vizinho. Então, tudo isso acaba ficando num segundo plano e aquilo não forma a estrutura do caráter dos filhos. Então, cultura materialista, imediatista e utilitarista, né? Então, essa cultura materialista é assim, nós temos que viver o momento com o máximo de prazer e de aproveitamento, porque, de repente, explode uma bomba aí e acaba tudo, né? Nós sabemos que não é bem assim. Bom, então, quando a gente vê tudo isso, especialmente por essa antropóloga do Rio de Janeiro, a doutora Carmen Migueles, apontando que a estrutura da família ela é muito importante, então existem dois polos frágeis na família, né? De um lado, crianças e jovens, né? Então, acabou fragilizando a formação de crianças e jovens, por quê? A família passou para a escola a função de educar. Então, Divaldo ainda tem um seminário dele que ele fala muito bem isso. A escola instrui, embora ela tenha os seus recursos éticos, as suas recomendações, mas o papel de educar enquanto valores morais, enquanto escala de valores, é da família e não da escola. O outro polo frágil é representado pelos idosos, né? Então, a família deve fazer a valorização do papel do idoso na família e na sociedade. E o idoso também tem que fazer o seu esforço para se inserir na família e na sociedade, né? Porque nem todo idoso também é muito fácil. Bom, vamos ver que tipo de investimento nós precisamos ou devemos fazer na família, né? Eu vou mostrar uma página lindíssima para vocês de Emmanuel, que ele fala o quanto puderes. E quando eu pus esse slide, eu me lembrei de outro caso. E sempre dizem, quando as pessoas ficam idosas, elas ficam cheias de casos para contar, né? Eu estou bem nesse momento. Então, há 5 anos atrás, quase 5 anos, eu tive um acidente, tive algumas fraturas, fui hospitalizada, fiz cirurgia e fiquei uns dias no hospital em recuperação, para poder começar a andar, ficar de pé, aquelas coisas. E das fisioterapeutas que me atendiam, tinha uma que era muito especial. Eu tive uma empatia com ela, assim, ela foi muito, muito, muito eficiente e muito afetuosa. Então, nos dias que antecederam a minha saída para o hospital, eu conversei com ela e disse, olha, você atende a domicílio depois que você sai do hospital? Porque eu gostaria que você continuasse o meu atendimento em casa, né? Ela falou, olha, eu fazia isso até 2 anos atrás, mas depois que nasceu a minha filha, eu deixei de fazer isso. Eu trabalho no hospital durante meio período, então a nossa filhinha, o meu marido, eu venho logo cedo para o hospital, entro às 7 horas, o meu marido leva a nossa filhinha na escola, e depois, quando eu saio daqui, eu vou buscá-la na escola, vamos para casa e eu fico com ela. Então eu cuido dela, faço atividades com ela, faço outras atividades extra da escola, não é? Então eu achei fantástica a maneira como essa criatura, ela conseguiu continuar o seu exercício profissional, ela é muito eficiente, né? Tanto que eu queria que ela continuasse o trabalho dela lá me atendendo em casa, e ela continuou o trabalho dela, mas ao mesmo tempo ela arranjou um esquema familiar, com a participação do marido também, em que ela pôde trabalhar e ao mesmo tempo dar atenção para a filha e fazer a criação, porque ela falou, quando a gente põe uma criança no mundo, a gente tem que ter tempo para ela e se responsabilizar pela educação dela, né? Eu falei, você está certa, isso mesmo. Então, eu arranjei outro profissional também que foi muito eficiente, então eu tive sorte nisso, né? Bom, vamos à página de Emmanuel, investimento na família. Eu achei tão interessante essa página,
também psicografada por Chico Xavier, ela consta do livro Coragem, lição número 22, né? Então, Emmanuel está dizendo assim, olha, você é obrigado a ficar no lar, você tem que fazer isso. Olha como ele faz uma coisa tão adequada, não é? Eu achei muito interessante o que ele disse. Ele diz, quanto puderes, não te afastes do lar. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o companheiro áspero ou indiferente. E continua. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos bons exemplos. Apaga a fogueira da impulsividade aos atos impensados ou a queixa descabida. Não vale a fuga que complica os problemas. Olha, vocês vejam bem, ele fala quanto puderes, quanto for possível, mas ao mesmo tempo ele fala, ó, não vale a fuga que complica os problemas, né? Fica, portanto, o nosso critério. E ele termina, a divina sabedoria jamais nos situa uns frente aos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, né? Olha que coisa tão bonita. Bom, vamos ver esses dois livros aí, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Lei de Sociedade, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Capítulo 17, do terceiro livro do Livro dos Espíritos. Questão 775. Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Olha a resposta, uma recrudescência do egoísmo, né? Coisa mais bonita. E no Evangelho, capítulo 17, tem 10. Lá nós lemos, o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes, né? Olha o nosso próximo, mais próximo dentro de casa. Nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. E olha uma coisa muito importante, né? Isso daí eu vou colocar também de maneira assim mais ampla e de maneira mais detalhada numa palestra sobre Evangelho no Lar. É outra coisa, né? O Serão Familiar e o Evangelho no Lar. Então, toda semana a família se reunir num horário específico, pedindo a proteção dos amigos espirituais, fazendo uma prece, né? Com a participação de toda a família, especialmente das crianças. Na minha família, uma das minhas filhas, ela tem o seguinte hábito, como uma das filhas, ela é um pouco mais jovem, ela ainda é criança, e os outros dois filhos já são jovens, então tem um dia da semana, eles fazem evangelho todo dia, mas um dia da semana, que é o sábado, é um evangelho mais no formato de criança, né? Com uma leitura infantil e com os comentários dela. Então, isso realmente é muito importante, né? A participação no evangelho do lar. E aqui na casa da minha filha e do meu genro, que estão me ajudando nessa live, eles têm o hábito de, no final do evangelho, de cada pessoa agradecer alguma coisa e depois pedir alguma coisa também. Então, agradeço que a vovó chegou bem de viagem, agradeço, então, qualquer coisa. E peço que durante a semana nós possamos ter, enfim, é uma coisa bem produtiva que vai ensinando a criança, o jovem, essa atitude da gratidão, né? Então, nós pedimos proteção aos amigos espirituais e tudo, mas sempre com esse hábito da gratidão. Bem, então, a família como célula da sociedade, eu adoro essa figura, né? Eu só me rebelo contra ela porque o gato está para dentro, ali embaixo da cadeira, e o cachorro está para fora, né? Ou põe os dois para fora, os dois para dentro. É uma brincadeira, né? Então, a família espírita, pela doutrina espírita, nós temos o entendimento da trajetória espiritual de todos nós, dentro da família, na sociedade. Sabemos que temos espíritos afinizados, outros não tanto, né? A nossa responsabilidade. E dentro da família, lembrar que o exemplo, ele é o mais eficiente instrumento de educação, segundo os pedagogos, né? Segundo o pessoal que trabalha na área de educação. Quando se fala em exemplo, eu trouxe aí para vocês a figura do meu pai. Olha, lá no Centro Espírita Luz e Caridade, que o meu avô fundou, criou, e ele é que construiu o Centro Espírita da minha cidade, que já tem mais de 100 anos, né? 1917,
em 2017, fez 100 anos. Então, meu pai, já com quase 90 anos, bem cansadinho, com osteoporose, mas todo bendito ano, no final do ano, no Natal, ele fazia o Natal para as pessoas mais carentes, né? Desde maio de cada ano, ele já começava a mandar aquelas listas de Natal e fazia o lar. Então, eu tive tanto exemplo dentro da minha família de persistência, de convicção na doutrina espírita, de certeza de que os amigos espirituais são os prepostos de Jesus para virem nos ajudar, né? Que eu não posso fazer outra coisa senão continuar com essa tarefa, né? De trazer para dentro do meu lar essa responsabilidade do exercício do bem, da caridade, do respeito, do amor ao próximo, né? Porque eu tive esse exemplo, graças a Deus aí, da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, enfim, de modo geral. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês, agora no final da palestra, uma mensagem para nós encerrarmos esse nosso encontro, com essa mensagem que eu considerei que é tão bonita, não é? É de Emmanuel, está no livro Fonte Viva, no item 156. Emmanuel se refere aos parentes, e olha o que ele diz sobre os parentes. A casualidade não se encontra nos laços da parentela, ou seja, nós não constituímos a nossa família ao acaso. Continuando, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, né? Nem sempre. Mas, embora necessitemos de firmeza nas atitudes, jamais conseguiremos sanar as feridas dentro da nossa casa com violência ou com desleixo. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Então, mesmo que não tenhamos a obra ainda realizada, é uma oportunidade que o Pai nos dá para realizar essa obra de amor. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, pois somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na estreita praia do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências, né? Então, essa mensagem de Emmanuel é muito bonita, e com ela eu encerro a apresentação de hoje, desejando que nós possamos continuar com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Pessoal, muito obrigada. Eu fico, então, agora à disposição para comentários e perguntas.